pastor Jadir. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Amém. Que Deus possa vir falar com você essa noite, um culto da JMI, que você possa abrir o seu coração para que Deus possa ministrar a palavra que Ele tem na sua vida essa noite, amém? Eu quero deixar uma palavra com todos aqui no livro de Isaías, capítulo 29, versículo 13, que diz assim: Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a tua boca e com os teus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. A palavra de Deus aqui, ela nos fala que não podemos apenas viver com regras, uma certa lista do que pode ou que não pode fazer, porque isso se chama religiosidade. Deus, ele não quer apenas religiosidade da gente, Ele quer que a gente o adorem em espírito e em verdade, porque é isso que Ele quer de todos nós. Então tudo que você for fazer em sua vida, no trabalho, na sua vida pessoal, profissional, em tudo, você faça o melhor de si, porque com certeza Deus, Jesus, Ele morreu por você na cruz e Ele fez de tudo para a tua vida. Amém? Amém. Eu quero orar agora com a igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui essa noite presente, meu Pai, diante da Tua casa, Senhor. Oh, aleluia, meu Deus, abençoe a mídia, abençoe os louvores que será tocado hoje. Abençoe a palavra de Deus, aleluia, Senhor, que será ministrada essa noite, meu Pai, que possa vir impactar a cada lar, a cada coração, meu Pai, e aquelas pessoas que hoje necessitam, meu Pai, de uma palavra Sua, que possam ser impactadas, meu Deus, e que o Senhor possa vir abençoá-las para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Ti, ó Deus. Toda adoração, todo seu ser, adore o Senhor. Vamos louvar a Deus esta noite, com todo o nosso coração. Aleluia, Jesus. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração.
toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Graças a ti, ó Deus. Só tu és santo, ó Pai. Ó Pai, queremos ser semelhante a ti, ó Deus. Ensina-nos, ó Pai, a fazer a tua vontade, ó Deus. Senhor, nós queremos te conhecer, ó Pai. Aleluia, Jesus. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz e te obedecer. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz e te obedecer. Abra os meus olhos com a tua luz. Toca o meu coração com teu amor. Dá-me entendimento da tua palavra. Espírito, vem inundar meu ser. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz e te obedecer. Abra os meus olhos. Abra os meus olhos com a tua luz. Toca o meu coração com teu amor. Dá-me entendimento da tua palavra. Espírito, vem inundar meu ser. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Santo Deus, só tu és santo, ó Pai. Enquanto eu te adoro, transforma-me.
Aleluia. Como nós falamos essa noite, nós queremos ser semelhante a Ele. E na palavra do Senhor fala que o seu povo se chama pelo teu nome, se humilhar, em dê graças a Ele, Ele os ouvirá do céu. E nessa noite você possa quebrantar, você possa rasgar Aleluia. e entregar o melhor louvor, entregar a melhor adoração para Ele. Ele é santo, Ele é poderoso. Peça e receberá. Peça e receberá o Espírito Santo. Ele é socorro bem presente na tua vida. Ele é socorro bem presente na sua família, na tua casa. Pode 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será abalado, você não será atingido, pois quem está contigo é o Deus, é o Senhor poderoso. E nessa noite nós estamos entonizando o nome dele. Ajoelhe no seu quarto e lhe diga: eu quero conhecer o Senhor, eu quero conhecer o Senhor através da oração. Santo, santo, santo Jesus, vem transformar vidas, Pai. Vem com teu Espírito Santo, Senhor. Vem, Senhor, batiza com fogo, Pai. Cada um que está assistindo a live, cada um que está aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus, vem sobre nossas vidas. Transforma, Senhor Deus, tudo que está em nós, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus. Seja bem-vindo aqui, Pai, porque onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Vem com teu Espírito Santo aqui, Senhor. Vem transformar, vem libertar, ó Pai. Vem curar, Deus, em nome de Jesus. Transforma a nossa geração, cura a nossa geração. Que nós possamos ser uma geração transformada para transformar mentes, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, vai louvando aquele que é digno, aquele que é santo, que é poderoso. Quero ser semelhante a ti, enquanto eu te adoro, transforma-me. Semelhante. Queremos contemplar a tua face, Senhor. Nós queremos te conhecer, Senhor. Santo, 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 santo e poderoso Jesus. Derrama sobre toda a carne o teu Espírito Santo, ó Pai. Derrama sobre nossas vidas o teu Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Santo, santo, santo. Santo Deus. Santo Senhor Jesus. Quanto eu te adoro, Senhor, pode entrar. transforma-me. Senhor, a liberdade aqui, Pai. Você Seja curado em nome do Senhor Jesus. Seja restaurado em nome do Senhor Jesus. Enquanto eu te adoro, Aleluia. transforma-me. Eu quero Você semelhante a ti, enquanto eu te adoro, transforma-me. Queremos ser semelhante a ti, enquanto eu te adoro, transforma-me. Aleluia. Aplauda Ele, a parte do Senhor. Ele é santo, Ele é poderoso. Deus, só tu és santo, Pai. Santo Deus. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui, embora os contratempos, mas eu estou muito feliz de estar aqui com todo mundo que está aqui, né? Pessoal do mídia, o louvor, o pastor, o pessoal da foto. Nós estamos muito felizes porque na semana que vem nós já vamos poder abrir a igreja. De novo, nós já vamos poder abrir a igreja. Glória a Deus por isso. E você precisa aproveitar essa oportunidade de estar dentro da sua igreja, de estar na casa do Senhor, de servir o Senhor, de retomar o seu ministério. Você precisa se recuperar desse tempo parado e voltar. Amém?
E eu estou aqui para te lembrar que amanhã nós começamos o nosso jejum. Amém? O pessoal que está aqui pode se sentar. Amanhã nós vamos começar o nosso jejum, 21 dias de jejum. Nós estamos nos preparando já, então espero que você já tenha escolhido um alimento do qual vai deixar de consumir, ou uma bebida, né? Já tenha se programado como é que você vai fazer para passar um tempo com Deus, para orar mais, para buscar mais a Deus. E esse jejum vai ser primeiramente para nós declararmos que nós estamos ansiosos, que nós ansiamos pela presença de Deus, mas também para fortalecer espiritualmente, para nos fortalecer espiritualmente. Tem muitos jovens, muitos adolescentes também, que nesse tempo de pandemia pararam, estagnaram, e muitos adultos, casais, muitas pessoas se desanimaram e pararam. Então esse jejum vai vir para te fortalecer. Se você estava fraco, se desafia a fazer, se desafia a participar, porque isso vai te fortalecer. Não porque eu estou falando, mas porque há uma coisa diferente no jejum, há algo sobrenatural no jejum, que faz a gente se ajoelhar diante do Senhor, que faz o nosso coração se quebrantar diante do Senhor. Então se prepare, amanhã nós vamos começar, eu sei, é um dia meio difícil para começar um jejum, né? No domingo é o dia da lasanha, é o dia do refrigerante, dia dos pais, vai ter churrasco, eu sei que você vai. Então já começa a orar hoje, fala, Deus, me ajuda, me dê forças, me ajuda a lembrar. Eu tenho certeza que Deus vai estar com você, o Espírito Santo vai estar te guiando e você vai ser tremendamente abençoado, amém? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre jejum, pode mandar as perguntas para a gente, pode perguntar, não tem problema. É isso mesmo, a gente aprende assim quando a gente pergunta, né? Então, se você tiver alguma dúvida sobre jejum, mande uma mensagem para a liderança, para o pastor Sandro, a gente vai estar sempre disposto a responder. Amém? Glória a Deus. Quero chamar agora aqui um pregador internacional. Gente, vamos se animar, sabe por quê? Jesus nos ama, Jesus está aqui, Jesus nos deu mais uma chance de estarmos aqui nessa noite, então é motivo de festa, é motivo de alegria, amém? Com vocês, reverendo pastor Sandro Domingues. Ô, gente, é internacional, diretamente de Lavras da Mangabeira. Você sabe onde que é? Pertinho onde Judas se enforcou. Glória a Deus, que bom que você está aqui nessa noite, e eu quero agradecer a Deus. Pensei que eu tinha esquecido a senha do meu notebook, eu esqueci a senha do cartão, tá? Estou com uma semana, esse cartão eu tenho acho que uns 10 anos, estou com uma semana que eu não uso o cartão porque eu não sei a senha, esqueci. Isso é a idade, irmãos, né? Bom, mas estamos felizes de estar aqui nessa noite, graças a Deus. Como a Thaisa acabou de falar, amanhã nós retornamos os nossos cultos, e vamos ter 3 cultos amanhã, dia de Santa Ceia. Vamos ter culto 9 horas da manhã, depois às 17 horas, para o pessoal do grupo de risco, ou aqueles que não quiserem, não se sentir confortável ainda de estar aqui dentro da igreja, e depois às 19 horas. Todos esses cultos vão ser cultos de Santa Ceia. Amém? Amanhã começa o jejum dos jovens, né? E semana que vem já começa também o nosso culto presencial com os jovens. Então, o que é que você pode fazer? Você que está aqui, você que está nos vendo, você pode vir e trazer pelo menos 3 colegas com você. Vai ser um tempo maravilhoso no nome de Jesus. E falar em tempo maravilhoso, coloca aqui Samuel, coloca aqui o meu slide. Amém? O pessoal vê. Hoje nós estamos encerrando uma série de mensagens que veio do coração da Thaisa, né? Encontro com Jesus. E eu queria fazer uma pergunta para você antes de eu começar. Você já teve o seu encontro com Jesus? Porque não é o fato de nós frequentarmos uma igreja que diz que você teve um encontro com Jesus.
Mas uma coisa eu tenho a dizer, que aquelas pessoas que tiveram verdadeiramente o encontro com Jesus, tiveram a vida transformada. Então, nessa noite, voltou? Você está me enganando? Nessa noite, nós vamos falar do encontro de Jesus com os seus discípulos. Nós já falamos sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana, onde ela descobriu o verdadeiro evangelho, os adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Depois foi ministrado sobre o encontro de Jesus com Nicodemos, que fala de um novo nascimento. Depois foi ministrado o encontro de Jesus com o paralítico do tanque de Betesda, falando do encontro de misericórdia. Depois o encontro de Jesus com o cego de Siloé. Ele se tornou de perdido a uma pessoa enviada. Depois Jesus teve um encontro com Lázaro e suas irmãs, da morte para a vida. E hoje nós queremos encerrar essa série de mensagens com o encontro de Jesus com os seus discípulos, né? Seu último encontro antes dele partir para o céu. E eu queria já ler com vocês João, Evangelho de João, capítulo 7, e o verso de número 4 diz o seguinte: na oração de Jesus ele diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus estava orando pelos discípulos, pedindo para Deus guardar os seus discípulos, e aí ele diz assim: olha, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Nós vemos que neste texto, Jesus está derramando a sua alma em oração diante do Pai, diante de Deus. E nesse grande encontro de despedida de Jesus com os seus discípulos, ele vai falar que a sua missão agora está cumprida. E agora ele vai comissionar os seus discípulos a prosseguir a sua obra, prosseguir aquilo que ele tinha vindo fazer aqui. Se você é discípulo de Jesus, existe uma diferença entre ser discípulo de Jesus e ser seguidor de Jesus. A palavra discípulo no grego, quando fala-se de discípulo, está falando de, a palavra grega usada é talmidim. O que é isso? O talmidim, ele imagina um rabino, um mestre da lei, que ele tinha um garoto de 14, 16 anos, que era seu discípulo, era alguém que estava sendo ensinado. E na época de Jesus havia um provérbio que dizia que o talmidim, ele comia a poeira que saía dos pés do seu mestre, ou seja, aonde o mestre dele estava indo, o discípulo estava atrás. Ele passava 24 horas com o seu mestre, aprendendo tudo aquilo para poder replicar aquilo que ele estava fazendo. Então o que acontece quando você vem na igreja? A igreja ela não tem um fim em si mesmo. Você vem aqui para aprender de Jesus e replicar esse ensinamento de Jesus lá fora, aonde você vive. Porque a nossa vida, ela não se baseia dentro das quatro paredes. Aqui a gente vem e como talmidim, e como discípulo de Jesus, a gente aprende os ensinamentos de Jesus e a gente passa adiante lá fora. Então Jesus, ele está aqui no seu último encontro com os seus discípulos, né? E ele faz uma oração intercessória. E nessa oração a gente vai ver 10 princípios nessa
oração de Jesus. O primeiro princípio é o princípio da oração. Olha o que diz o verso de número 1 do capítulo 17 de João. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. No momento mais difícil, quando a hora de Jesus era chegada, quando a dor aperta, a jornada de Jesus aqui na terra está chegando ao fim, Jesus ele ora e ele abre o coração e ele se derrama diante de Deus. Jesus orava porque a oração era importante. Aprenda o primeiro princípio de Jesus. O primeiro princípio de Jesus quando teve um encontro com os seus discípulos. O primeiro princípio que Jesus passou para os seus discípulos é o princípio da oração. Crente que não ora, discípulo de Jesus que não ora, deixa eu falar para você, morre espiritualmente. A oração, eu sempre tenho dito aqui, e essa frase não é uma frase minha, a oração ela é o oxigênio da alma. Você imagina você viver a sua vida natural sem o oxigênio? Hoje está até difícil a gente oxigenar o nosso corpo, por causa, eu não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de respirar através, usando a máscara. É complicado, né? Mas também a gente descobre algumas coisas usando a máscara, né? A gente descobre aquilo que o seu colega, seu namorado não tinha coragem de dizer para você. Você começa a sentir, se você tiver um bafo de onça, você começa a sentir o seu próprio bafo, e aí você vai cuidar um pouco melhor, né? Porque às vezes a pessoa fala assim: você quer um house? Hã? Você quer uma bala? Quer um house? Ele estava oferecendo porque talvez estava insuportável o meu hálito perto dele, e com a máscara você sente o seu próprio hálito e fala assim: eu tenho que cuidar, né? Tem máscara que você chega em casa, dá vontade de você jogar o quê? No lixo, não é aquela descartável, de tão fedida que está. Mas além disso, a gente perde o quê? A gente perde aquela pegada de você respirar direito. Então, a oração ela é o quê? Ela é o oxigênio da alma. Se você não ora, você morre espiritualmente. A oração ela é o segredo. Ela é o segredo que os discípulos descobriram. Eu costumo dizer que os discípulos eles começavam a observar Jesus. Porque você lembra quando eu falei que o talmidim, o discípulo, ele observava tudo aquilo que o mestre fazia para replicar? Então os discípulos começaram a observar tudo aquilo que Jesus fazia. Os discípulos começaram a ver que Jesus curava enfermo, que Jesus dava vista ao cego, que Jesus levantava paralítico, que Jesus acalmava a tempestade, Jesus andava sobre o mar, Jesus multiplicava pão, Jesus levantava mortos. Eles começavam a olhar aquilo e começavam a perguntar, começou a ter um ponto de interrogação: da onde vem esse poder sobrenatural que Jesus tem? Da onde vem esse dunamis que ele tem, que faz com que ele faça tudo isso? Só que eles viam, que eles começaram a observar que de vez em quando Jesus se retirava na madrugada para orar sozinho. Quando Jesus multiplicou os pães e peixes para mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, começou aquele alvoroço, aquela festa, e a Bíblia diz que Jesus se retira e ele vai o quê? Ele vai orar. E os discípulos começaram a observar que de vez em quando Jesus saía e ia orar. E aí eles ligaram uma coisa com a outra. Peraí, o poder de Jesus vem da oração. E aí, quando Jesus ele sai de um lugar que ele está orando, os discípulos chegam para Jesus e falam assim: eureka. Você sabe o que eureka é? Descobrir. Ele chega para Jesus e diz: Senhor, ensina-nos a orar.
Esse é o primeiro princípio. Se você teve um encontro com Jesus, se você é discípulo de Jesus, o desejo e a vontade de orar. Oração é dependência, é intimidade. Se você é discípulo de Jesus, você é dependente daquilo que emana de Jesus. Se você é discípulo de Jesus, você é íntimo de Jesus. Ele ora para ensinar, para discipular e para mostrar aos discípulos a importância da oração. Sabe, a oração ela é muito importante na vida de uma pessoa, de um discípulo de Jesus, daquele que quer ser a imagem de Jesus. Você que está aqui, talvez você que está me ouvindo, você sabe o que significa a palavra cristão? Hã? A palavra cristão é um termo grego que imagina assim, uma forma, certo? Aonde você vai fazer uma escultura, você tem uma forma. E aí você pega essa forma ela tem que ser perfeita. E aí você pega, por exemplo, o barro ou o gesso, e você vai colocando naquela forma, você vai tirando e vai saindo um cristão ali. Você pega o barro, coloca na forma, vai tirando, vai saindo um cristão. Vai tirando, vai saindo um cristão. Quando você diz assim, eu sou um cristão, você está dizendo, eu sou um pequeno Cristo. Porque Cristo, ele é a forma. Cristo, ele é o principal. Nós somos pequenos Cristos. É isso que a Bíblia diz. Então, o primeiro princípio é o princípio da oração. O segundo princípio que podemos aprender é o princípio de pertencimento. Pertencer. Você já olhou? Se você que está aqui já passou ali, o que está escrito ali naquela parede preta? Você lembra, Nicolas? Ali, ó, na recepção, na parede preta, o que está escrito? Uma família para pertencer. Então, o segundo princípio que nós aprendemos aqui, dos discípulos, é que você precisa pertencer a algum lugar. Por isso que não funciona culto online. Culto online é um negócio assim, Thaísa, é um negócio assim extremo, quando você não tem jeito de participar num culto congregacional juntamente com a igreja, aí o culto online é uma segunda opção. Mas quem está num culto online, ele não tem aquele senso de pertencimento, de pertencer a algum lugar. É por isso que você também precisa pertencer a uma igreja. Não, o meu eu só sigo a Cristo. Eu não pertenço a igreja nenhuma. Já viu isso? Tem uma turma aí que se chama os desigrejados. São aquela turma lá de Gálatas, quando Paulo está falando assim, olha, aquela discussão, uns diziam eu sou de Pedro, outros diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Paulo e outros diziam eu sou de Cristo. Tinha facções dentro da igreja. Uns diziam assim, não, eu pertenço a Apolo, eu pertenço a Pedro, eu pertenço a Paulo, e outros falavam assim, eu pertenço a Cristo. Sabe qual que era o pior grupo dessa facção toda que existia na igreja de Gálatas? Aquelas pessoas que diziam que pertenciam a Cristo. Por quê? Porque dizendo que pertencia a Cristo, eles estavam dizendo assim, eu não tenho senso de pertencimento com Pedro, com Paulo, com aquelas pessoas que estão próximas a mim, que eu vejo. Então eu não preciso dar satisfação para ninguém. Então, essa oração de Jesus, no segundo versículo, ela nos mostra o princípio de pertencimento. Deixa eu falar uma coisa, você tem esse senso de pertencimento? Eu tenho. Eu de verdade, eu me acho que eu pertenço a esse lugar. Eu pertenço à 8ª Igreja do Nazareno. Eu pertenço a essa turma que eu conheço. Eu tenho comunhão. Eu me sinto
eu sinto que eu faço parte de algo extraordinário. Então, o segundo princípio é o princípio do pertencimento. Versículo 2 diz: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhes deste. Ele está falando a vida eterna para aqueles a quem me pertence. A pergunta para você nessa noite é: você é de Jesus? Você faz parte dele? Você se sente que pertence a ele? Porque o discípulo de Jesus, aquele que teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele sente que ele pertence a Deus. Ele não é uma folha seca, como diz o hino antigo. Ele sabe que ele pertence a Jesus. Por isso que a questão de paternidade é tão importante. Se você não estudou, ainda não conhece sua paternidade, você precisa conhecer sua paternidade. Você precisa enxergar Deus como um Deus Pai. Você precisa se enxergar como alguém que pertence a uma família espiritual. E você faz parte da família de Jesus. Sua igreja é uma família para você pertencer. É por isso que uma vez eu às vezes até pareço, as pessoas às vezes até não me compreendem muitas vezes, acho que eu sou meio grosso. Um dia eu encontrei uma pessoa e ela falou assim para mim: olha, qualquer dia eu vou fazer uma visita lá na sua igreja. Eu falei: irmão, vai fazer uma visita no hospital? Porque lá na igreja é um lugar aonde a gente pertence. É uma família para pertencer. Por que eu falo isso? Porque visita, quem já recebeu visita em casa? Alguma visita? Você recebeu? Elas estão lá ainda? Porque visita vem e vai embora. Agora, quando você vai para a sua casa, você vai e fica. Por quê? Porque é lá que você pertence. Você faz parte de uma família. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: você faz parte de uma família? Você se sente que pertence a uma família? Você pertence a um lugar? Você pertence a Cristo? Terceiro princípio, princípio do conhecimento. Verso número 3 diz: e esta é a vida eterna, que te conheça ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você já perguntou? Você já ouviu falar da vida eterna? Agora a pergunta é: todo mundo já ouviu falar sobre a vida eterna, mas a pergunta é: você sabe qual é a porta para entrar na vida eterna? Como é que você entra na vida eterna? E o que é a vida eterna? O que é a vida eterna? Você sabe o que é isso? O que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo como seu Filho. Essa é a vida eterna. Quando você conhece a Deus como o único Deus verdadeiro, você começa a viver a vida eterna. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus é tão grande, Deus é tão imenso, Deus é tão cheio de mistério, que nós vamos passar a vida eterna. Você sabe o que é algo eterno? É algo que não tem fim. Nós vamos passar a vida eterna, esse algo que não tem fim, tentando conhecer a Deus.
e não vamos conhecê-lo em toda a sua plenitude. Então a vida eterna é isso, é que você tenha o conhecimento. O discípulo de Jesus, aqueles que tiveram o encontro de Jesus, que diz que é discípulo de Jesus, eles têm que ter esse princípio do conhecimento, de sempre estar conhecendo a Deus cada dia. Por mais que você tenha, olha, deixa eu te falar uma coisa para você. Eu tenho três bacharelados em teologia. Eu tenho curso de grego. Sabe, eu tenho 48 anos, eu comecei a estudar desde quando eu me converti, desde os 23, 24 anos, que eu estou em seminário, fazendo, estudando. É por isso que isso arde em mim, um conhecimento. É por isso que agora, na segunda-feira agora, a gente vai começar um treinamento, uma mentoria, que eu chamo Mentoria 5.3, que é um curso de segunda a sexta-feira para liderança de jovens, para aqueles que é líder, para aqueles que quer conhecer, quer ver como que é, das 5:30 da manhã às 6:20. Se eu não me engano, foi você que perguntou para mim quanto que custa o curso. Aí eu falei assim, não custa nada, eu vou fazer. Aí eu falei o horário, eu falei, não, mas esse horário é ruim, pastor. 5:30 da manhã é ruim. Eu falei, mas se fosse para pagar um outro horário você ia. Então, mas o preço é esse. Então talvez o preço seja mais caro do que o Bitcoin, do que o cash, né, a moeda. Talvez seja por isso. E por mais que eu tenha estudado, eu não conheço nada de Deus. Porque a cada dia, Deus se revela para mim de uma maneira diferente. Mas uma coisa Jesus diz, que nós devemos ter o princípio de conhecer a Deus a cada dia, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Deixa eu falar uma coisa para você, de verdade, você que está aqui. Quem teve o encontro com Deus, quem teve o encontro com Jesus, e está conhecendo Jesus todo dia, nunca, jamais vai sair dos caminhos. Ele pode até ficar desanimado, ele pode até ficar triste, mas ele nunca vai se entregar e vai desviar, como a Bíblia diz. Uma coisa é você estar fraco, mas confiando em Jesus ainda, lutando contra o pecado. Outra coisa é você se entregar. Aqueles que tiveram encontro com Jesus, eles nunca, jamais. Porque quem bebe água boa, nunca vai querer beber uma água suja. Quando você bebe da fonte, quando você bebe de Jesus, você nunca mais vai querer algo diferente. Nunca mais. O quarto princípio é o princípio do relacionamento. Verso número 6 diz: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Nós somos de Deus, nós somos de Jesus, somos propriedade exclusiva de Jesus, somos propriedade exclusiva de Deus, e por isso nós precisamos nos relacionar. Quanto mais você se relaciona com alguém, mais você conhece essa pessoa. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais você conhece. E o relacionamento com Deus, ele é uma prova de obediência. Quem se relaciona com Deus,
Confia nele. E uma coisa eu te digo sério, que Deus nunca jamais vai te decepcionar. Deus nunca jamais vai fazer algo que vai deixar você triste. Porque Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que gosta de estar conosco. Por isso que a oração é uma forma de relacionamento com Deus. E tem orações que a gente faz dentro da igreja com a coletividade. Mas tem oração que Jesus diz assim, olha, quando você for orar, entra no lugar secreto. O que é um lugar secreto? É um lugar que só você conhece, é ou não é? E Jesus Cristo diz, entra no lugar secreto, que o teu Pai, que está em secreto, te ouvirá. Ou seja, quando você entra no lugar secreto, Deus já está lá, nesse lugar secreto, para se relacionar com você. Porque Deus é um Deus de relacionamento. É por isso que lá no livro de Gênesis, quando Deus cria o homem, a Bíblia diz que todo dia Deus ia conversar com o homem. Você acha, se você não está ouvindo a voz de Deus, deixa eu falar uma coisa, a culpa não é dele, porque Deus quer se relacionar. Só que nós não podemos nos relacionar de qualquer jeito, assim como, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o noivo, e nós somos a noiva de Cristo. E para um relacionamento de um noivo e uma noiva dar certo, precisa ter o quê? Confiança, precisa ter intimidade. E Deus, quando criou o homem, ele tinha essa confiança e tinha essa intimidade. E todo dia ele vinha conversar, ele vinha se revelar para o homem. Então aqueles que tiveram encontro com Jesus e são discípulos de Jesus, eles têm um relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus não fica baseado somente num culto no sábado. Não. Nosso relacionamento com Deus é diário. Talvez você diga, mas como é que eu vou me relacionar com Deus se parece que eu nem o encontro? Parece que o dia inteiro eu vivo a minha vida e parece que eu não sinto assim a presença de Deus. Você já sentiu isso? E você não sentia a presença de Deus durante o seu dia? Mas isso quer dizer que Deus não está querendo se relacionar com a gente? Eu vou dar um exemplo aqui interessante. Se você olhar aqui, se você olhar por todo o prédio, a impressão que dá é que nada está acontecendo. Mas deixa eu mostrar uma coisa interessante para você. Mas não é porque eu não estou vendo que algo não está acontecendo. Não é porque os meus olhos não vê que não existe nada aqui acontecendo. Porque se você entrar, por exemplo, no seu celular, igual eu estou tentando entrar no meu aqui, deixa eu ver aqui uma coisa. Tá zoado. Aí vamos entrar aqui, ó. Pronto, eu entrei aqui.
Eu estou pegando uma rede social que veio pelo... Eu não estava vendo, mas eu conectei num aparelho que entrou aqui no YouTube. Mas eu estou vendo, eu só vejo quando eu uso uma ferramenta para poder captar as frequências que estão passando por aqui. E aqui, ó, aqui onde você não está vendo, está passando frequência de rádio, de televisão, de celular, de internet. E vai saber do que mais. Mas eu não estou vendo, mas isso não quer dizer que não existe. Eu só preciso ter o quê? O aparelho certo para encontrar essa frequência. Em relação a Deus, eu preciso ter a ferramenta certa para encontrar Deus. E que ferramenta é essa? Isaías diz, e Deus diz: buscai-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo coração. Então, o aparelho, a ferramenta para encontrar Deus é quando eu busco Ele de todo o meu coração. E coração aqui não é cardia, não está falando de músculo. Coração aqui é neflesh, alma. Quando eu busco com toda a minha alma, eu encontro Jesus. Não é porque Ele está aqui. E pode ser que aqui, nessa noite, pode ser que tem alguém aqui que não está sentindo nada. Está achando que Ele não está aqui. Porque não está usando a ferramenta que é buscar Ele de todo o coração. Mas pode ser também que aqui esteja pessoas que estão sentindo o que Ele está falando. Por quê? Por que ele está sentindo que ele está falando? Porque ele se conectou com a alma e não com a razão. Porque a minha razão diz, não tem nada aqui. Mas o celular diz, não, está passando um monte de rede aqui. A minha razão diz, Deus não está aqui. Mas a minha alma diz, Ele está aqui porque Ele está falando de uma maneira que ninguém fala, que eu sei que é Ele que está falando. Então nós precisamos ter o conhecimento, o relacionamento com Deus. O quinto princípio é o princípio da provisão. Versículo 7 diz: agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. O cristão, ele precisa reconhecer que tudo que somos, que tudo que temos, ele vem de Deus. É Deus que nos chama, é Deus que nos capacita. É Ele que provê, é Ele que cuida, é Ele que dá o dom de você falar, é Ele que dá o dom de você ouvir, é Ele que te dá, sabe o quê? A vida. É Ele que te dá tudo. Repita comigo: Deus dá tudo. Deixa eu falar uma coisa. Você já brigou com sua mãe, com seu pai, com alguém na sua casa? E você disse assim: eu faço o que eu quiser, mais ou menos assim, porque a vida é minha.
A vida é sua mesmo? Ou a vida é dele? A vida é dele. É por isso que nós vamos prestar conta daquilo que nós fizemos com a vida que Deus nos deu. Por isso que você precisa descobrir o seu propósito. E eu quero aproveitar aqui para fazer um merchandising também, né? Depois eu vou abrir para todo mundo. Eu vou dar mais para frente também uma semana só como você descobrir o seu propósito. Vai ter ferramentas lá para você descobrir o seu propósito. Porque afinal de contas, por que eu estou aqui? Lembra do arquivo X? Por que eu estou aqui? De onde viemos? Para onde vamos? O que estamos fazendo aqui? Qual é o meu propósito? Para que Deus me chamou? Depois, quando eu descobri que para que Deus me chamou, eu me tornei a pessoa mais, sabe, eu sou realizado em fazer o que eu faço. Lógico que Deus não chamou todo mundo para ser pastor. Deus chamou alguns para ser médicos, psicólogos, cabeleireiros. Quando você descobre, e todas essas profissões são louváveis. Por quê? Porque você está com gente. Por que que, qual que é o principal problema da pessoa que está com depressão? Quem está com depressão, ela gosta de estar no meio das pessoas? Não. Então, quando uma pessoa está isolada, é porque ela está doente. Alguma coisa está errada. Porque nós fomos criados, sabe, para resolver problemas dos outros. Quando você descobre para que você foi criado, alguém diz assim, ó, descubra o seu propósito e você não terá que trabalhar nem um dia na sua vida. Quem não queria nunca trabalhar, nunca mais trabalhar na sua vida? Quem não queria? Então descubra o seu propósito. Quando você descobrir o seu propósito, eu nasci para ser médico, você não vai trabalhar nem um dia na sua vida, sabe por quê? Porque quando você acordar cedo, você vai para aquele lugar com prazer. Todo dia vai ser segunda-feira. Pega essa chave aí, ó. Todo dia vai ser segunda-feira. Todo dia vai ser segunda-feira. Por quê? Porque você descobriu por que você vive. Tem pessoas aqui, quem trabalha aqui? Seja honesto, não está filmando, ninguém está vendo, fica aqui só entre nós aqui. Fica aqui só entre nós, tá? Quem vive pela sexta-feira aí? Tipo, tomara que chegue sexta logo. Cara, quando você descobre o seu propósito, todo dia é segunda-feira. Você sabe por que eu gosto de acordar cedo? Sabe por quê? Porque eu gosto de viver. Eu sinto que eu vivo. Entendeu? Eu não vou passar aqui desapercebido. Eu tenho aquilo que eu tenho prazer em viver. Então nós precisamos descobrir o nosso propósito. Mas voltando no quinto princípio, entenda o seguinte: Deus é o Deus de provisão. Ele já proveu tudo, a sua felicidade aqui nessa terra. Ele já proveu. Mas por que eu não sou feliz ainda? Porque você não descobriu o seu propósito. Você não descobriu o seu propósito.
Porque no dia que você descobrir o seu propósito, você vai ser feliz. Porque Deus já proveu tudo aquilo que você vai precisar nessa caminhada. O cristão precisa reconhecer que tudo que temos, que somos, vem de Deus. Temos o mesmo DNA. Já imaginou? Temos o mesmo DNA de Deus. Fizeram uma pergunta para mim, eu acho que fizeram uma pergunta para mim assim: pastor, olha essa pergunta. Pega essa também e guarda para você, é teológica. Pastor, quando uma pessoa desvia, ela perde o Espírito Santo? O Espírito Santo sai dela? Hã? Aí eu falei para ela assim, ó. Quando Deus criou o homem lá no Éden, a Bíblia diz que Deus fez o boneco lá de barro e estava sem vida. E a Bíblia diz que Deus fez o quê? Ele soprou o fôlego da vida. Essa palavra sopro da vida, o fôlego, no hebraico se chama ruá. O que é isso, ruá? Espírito em movimento. Então, quando Deus soprou, para tudo, presta atenção que eu vou falar isso aqui, talvez não fale nunca mais, você vai aprender algo interessante aqui. Quando Deus soprou, Ele soprou o espírito dele, o ruá dele dentro do homem. E o espírito deu o quê? A partir do momento que Deus soprou o espírito dele, o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Certo? Alma vivente. Pega essa. Deus falou o seguinte para o homem, que o nome dele era santo. Então, quando o povo foi escrever a Bíblia, aonde tinha o nome de Deus, os judeus começaram a escrever adjetivos para Deus. Por exemplo, Jeová Roi. Jeová, Deus, Roi, pastor. É o meu pastor. Jeová Nissi. Deus é a minha bandeira. E aí por eles ter esse cuidado de não escrever o nome de Deus, o nome verdadeiro de Deus se perdeu. Só se sobrou umas letras, consoantes em hebraicas impronunciáveis. E aí alguém um dia perguntou para um rabino: como é que se pronuncia esse nome de Deus? Eu esqueci o tetragrama, mas depois eu mando para vocês no grupo lá. Como é que se pronuncia? Perguntaram para o rabino. O rabino falou: esse som é impronunciável. O mais próximo que chega dessa pronúncia é quando você faz isso. Respira, faz assim, ó. Puxa o ar. O rabino falou: o mais próximo é esse som. Quer dizer o seguinte, que toda vez que você respira, você está pronunciando o nome de Deus. Porque o Espírito de Deus está lá, dentro de você. Por isso que Paulo diz: não apagueis o fogo do Espírito. Deus vai estar ali, sufocado. Mas a partir quando o homem retorna, ele volta, acontece aquilo que nós chamamos o quê? Reavivamento.
É algo que estava lá que reavivou. Então, até o ateu, quando diz que não existe Deus, a respiração dele todo dia serve de julgamento para ele, dizendo: existe um Deus. Toda vez que você respira, você está pronunciando o nome de Deus. Existe um Deus. Você pode não querer acreditar. Você pode dizer que ele não existe, mas ele existe dentro de você. Então, Deus é um Deus de provisão. E você que é discípulo de Jesus, você tem que aprender isso. O nosso Deus é um Deus que provê. É um Deus que se relaciona. É um Deus que quer eu e você perto dele. A partir do momento que você começa a viver essas verdades, você realmente teve um encontro com Deus, teve um encontro com Jesus. Porque se nós não vivemos essa verdade de maneira nenhuma, nós podemos dizer que tivemos um encontro com Jesus. Sabe, tem uma frase que diz assim, ó: o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir a tua voz. Você não precisa dizer que é cristão. Você precisa viver essas verdades. E quando você viver essas verdades, a sua vida vai estar falando, gritando para o mundo quem você é. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer neste momento, Senhor, pela tua palavra. Deus, que essa série de mensagens, Pai, esses ensinamentos, possam ter ficado dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Então, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, abençoa, meu Pai, cada jovem. Abençoa, meu Deus, cada adolescente. Que a cada dia, Pai, nós possamos viver a vida eterna. Porque a vida eterna é essa: de conhecer Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Que o Senhor continue abençoando o teu povo. E que a graça de Deus Pai, e que a consolação do Espírito Santo e o amor de Jesus esteja derramado em nossos corações, hoje e para todo sempre. Que você diga amém e amém e amém. Quer falar alguma coisa, Tese? Deus abençoe sua vida, irmão. Vai na paz.